Boa noite a todos. Inicia aqui nossa live da primeira semana de conscientização ambiental do município de Tremedal. O nosso convidado hoje especial é Rafael Silva, ele que é técnico em agropecuária, especializado em apicultura, e veio conduzir essa live aqui hoje com o tema os prejuízos do desmatamento na apicultura, né? Ele que já vem atuando também no nosso município, e já vem coordenando todo um processo de apicultura, um projeto de apicultura em todo o estado, né? Então, e agora a gente deixa a palavra com ele aí agora. Olá, pessoal, boa noite a todos, né? Como o nosso secretário aí já me apresentou já, né? Sou Rafael Silva, né? Sou aqui mesmo na cidade de Tremedal. Tenho como formação aí técnico em agropecuário, né? Que eu fui formado aí na Escola Família Agrícola aí de Caculé. E eu trabalho aí na Cooperativa Mista de Produção e Comercialização Camponesa da Bahia, né? Que é a CPC Bahia, né? Onde eu acompanho um grupo aí de apicultores, né? Acompanho aí 95 apicultores aí que foram inscritos aí no edital 10 do Alianças Produtivas, né? No território aqui do Sudoeste Baiano e região norte, né? Da Bahia, onde eu acompanho aí em torno de 9 municípios, né? Aqui no Sudoeste da Bahia, né? E também na região norte da Bahia. Então, assim, eu tenho minha formação aí também na área especialista aí também em apicultura, né? E vou estar à disposição aí aos outros apicultores aqui do município ou de qualquer região aí que quiser, né? Tiver alguma dúvida aí com relação à apicultura, com relação à meliponicultura, depois eu posso estar deixando meu contato aí, estou à disposição de vocês aí para poder tirar qualquer esclarecimento, qualquer dúvida aí. Beleza, galera? Então vamos lá ao tema, né? Então, primeiro também quero agradecer aí também o nosso secretário de Agricultura, né, Roberto Silva. Agradecer também aí a Prefeitura Municipal de Tremedal, né, o nosso prefeito José Carlos Vieira Bahia, né? E também agradecer aí a todos os nossos participantes, né? Aí sobre a nossa live aí de hoje. Então, assim, sempre que eu começo um curso, que eu começo qualquer apresentação minha, eu costumo fazer uma frase, né, de reflexão, porque a gente tem que fazer uma reflexão de acordo com o tema, né, que a gente tem, a gente faz uma reflexão. Então, assim, a minha reflexão de hoje é uma frase aí que é assim: só após a última árvore a ser cortada, só após o último rio a ser envenenado, só após o último peixe a ser pescado, só então o homem entenderá que dinheiro não pode ser comida, né? Então, essa frase é uma frase assim que nos traz uma grande reflexão, que muitas vezes a gente acaba destruindo a nossa natureza, acaba envenenando os nossos rios, acaba causando um impacto ambiental muito grande, né? Muitas consequências que virão acontecer, como a gente vê aí essa questão da climática, né? O desaparecimento aí de muitas espécies de plantas, de animais, de abelhas, principalmente as nossas abelhas nativas, né? E que às vezes as pessoas desmatam tudo e no final ele vai ter o dinheiro, mas não vai ter, a natureza não vai dar o seu alimento, né? Então a gente tem que pensar muito nessa parte aí da preservação do meio ambiente para que possamos ter um futuro melhor para todos nós, né? Para as nossas famílias, para os nossas futuras gerações, né? Então, se a gente não preservar, a gente não terá um futuro melhor aí para as nossas gerações, né? Então, como já disse, né, o tema nosso hoje é sobre os prejuízos, né, do desmatamento para a apicultura, né? Então, a gente vai colocar uma coisa assim mais voltada para a apicultura, né? Eu vou estar falando mais um pouco aí sobre a apicultura para vocês ter conhecimento, né, sobre o que é apicultura, né? Então, assim, a apicultura é uma atividade que consiste, né, na exploração comercial das abelhas para a produção de mel, de pólen, de geleia real, de própolis,
aptoxina, né? Aluguel de enxames aí, e também a produção de abelhas rainhas, né? Então, as abelhas, quando a gente fala de abelha, muitas vezes vem na cabeça da gente que as abelhas só produzem mel, né? Mas as abelhas produzem outros produtos, né? Que talvez a gente já até usou e não sabe, né? Como a cera mesmo, como o pólen, como a própria geleia real, né? O veneno das abelhas aí que serve para fazer vários experimentos, né? O nosso própolis, que também as abelhas produzem aí, e que é excelente aí para a gente poder estar fazendo os nossos remédios, né? Então, isso é muito importante. Muitas vezes a gente acha que a abelha é só mel, e é um conjunto, né, de produtos que elas produzem que pode nos tornar, né, uma rentabilidade bem maior em cima da nossa propriedade, né? Porque, assim, quem trabalha com apicultura, normalmente ele faz uma diversificação, né? Uma atividade a mais que ele vai ter dentro do seu estabelecimento, dentro da sua propriedade, né? E quando a gente fala de apicultura, é a criação de abelha com ferrão, né? Que é aquelas abelhas que tem o ferrão e que são defensivos, né? Se alguém chega lá e mexer com elas, elas acabam se autodefendendo, né? E defendendo com o ferrão, né? Mas também a gente não pode deixar de falar sobre a meliponicultura, né? Que a meliponicultura é a criação de abelhas sem ferrão, são aquelas abelhas indígenas brasileiras, né? Que em nossas regiões muitas já foram extintas, né? Que existiam aqui no município de Tremedal e hoje não existe mais, né? Foram extintas justamente por conta desse desmatamento, né? Que o ser humano vem causando aí, que vem trazendo essas consequências, né? Entre essas abelhas, né, existem várias espécies que ainda existem aí no nosso município, né? Existe aí ainda a jataí, existe também a mandaçaia, a mandaguari, que a mandaguari é aquela, é também conhecida como tiúba, né? Existe também o borá, existem várias espécies de abelhas sem ferrão, né? Que produz bastante produtos, né? Como o mel, o pólen, o própolis, né? E que muitas vezes deixa de ser explorada no nosso município, às vezes por falta de conhecimento de muitas pessoas, né? Então, a partir daí, a gente vai estar explorando mais essa cadeia apícola e melípito, né? A apicultura, eu vou falar um pouco aqui sobre a apicultura aqui no nosso município, né? Aqui no município de Tremedal, nós temos atualmente aí 68 apicultores, né? 68 apicultores em todo o município, né? Então, uma grande quantidade de apicultores que a gente tem aí no município. Claro que, assim, esses 68 apicultores são aqueles apicultores que já fez contato com a gente já fez o cadastro dele, já tem o nome da pessoa, já tem a quantidade de colmeias, já tem tudo descrito, né? Então, esses 68 são os que já falou com a gente, né? Mas existe alguns outros apicultores que a gente sabe que tem, mas porém a gente não fez aquele contato ainda, né? Então, hoje nós temos diversos apicultores aí na comunidade de Sítio, na comunidade de Colônia, aí no Santo Antônio a gente tem bastante apicultores também, Pé da Serra, Caraibinhas, Veredinha, Riachão, a gente tem diversos apicultores aí, em diversas comunidades aí, pulverizadas aí no município, né? Hoje nós temos uma produção anual de 12 mil quilos de mel por ano, né? Ou seja, uma quantidade de mel grande, né, que a gente consegue produzir aí, e que muitas vezes, por falta também de conhecimento, quando você puxa lá no censo, né, a produção de mel no município, acaba defasado devido a muitos apicultores não lançar esses dados para o censo, né? Que seria muito importante para a gente, quando puxar lá o censo de Tremedal com relação à produção anual de mel, né? A gente tem uma produção alta, né? Mas hoje nós temos aí uma média de 12 mil quilos de mel por ano, né? Então, se a gente colocar esses 12 mil quilos de mel aí por ano, né? A gente tem uma geração de renda aí de em torno de 44 mil reais aí, que entra de receita aí, né? De renda aí para os nossos apicultores aí do município, né? Que é uma renda muito boa que vai
tornando cada vez melhor o nosso município, né? Porque é um recurso a mais que a agricultura camponesa, né, familiar, tem ali para poder conseguir sobreviver, né? Manter ali a sua renda, né? Então, isso é importante aí para a gente, né? Então, assim, a gente vai entrar um pouco aí no tema, né? E falar sobre essa questão do desmatamento, né? O desmatamento é caracterizado pela remoção, né, da vegetação nativa de uma área. Ou seja, você tem lá uma área, aí o camarada quer lá plantar aí 10 hectares, 20 hectares aí de capim, muitas vezes, né, ou fazer uma área de lavoura, e aí a pessoa chega lá, passa o trator totalmente aí nessa área, né, acaba limpando todo o solo, né, toda aquela vegetação que ia servir aí de adubação, né, porque a gente sabe que através do processo aí de decomposição a gente tem vários nutrientes que é incorporado no solo aí através aí da vegetação, né, e devolve para o solo. Então, se a gente arrancar, a gente acaba causando, né, uma terra nua aí que vai trazer sérios prejuízos, sérios problemas para a gente, né, provocando um amplo conjunto de impactos ambientais negativos, né. Isso não é importante para a gente. O importante para a gente é sempre fazer uma diversidade e sempre manter aí, né, como, por exemplo, a gente tem alguns experimentos aí que, em vez de você matar toda a vegetação e árvores aí nativas, né, como a araueira, a própria baraúna, você pode fazer um raleamento apenas, né, e plantar pastagem de gado, né, dentro desse raleamento. Então, isso foi teste que a gente já está desenvolvendo aí em alguns municípios e que está dando muito certo, né? Então, basta a gente estar trabalhando dessa forma para a gente ter menos prejuízo, né? Menos impactos ambientais aí no nosso solo, né? E aí, para as nossas abelhas também, tem uma importância muito grande também essa questão das plantas nativas, né? Porque cada abelha consiste em um bioma, né? E aquele bioma tem uma espécie de planta que aquelas abelhas visitam, né? Aí, quando a gente fala de abelhas, eu estou falando não só das apis, né? Mas eu estou falando também das abelhas sem ferrão, estou falando das apis, estou falando das abelhas solitárias, né? Por exemplo, o próprio momangá, né? O magangá que a gente chama aí na região, é uma espécie de abelha solitária e que nos ajuda na natureza fazendo o processo de polinização, né? Por exemplo, o magangá é responsável pela polinização do maracujá, né? Se você não tiver o magangá aí na lavoura do maracujá, você tem que fazer a polinização manual, né? Senão você não consegue ter bons frutos, né? E também essa questão aí da malva, do juazeiro, do umbuzeiro, né? Do juá, que também serve bastante aí de pastagem apícola para as nossas abelhas, né? Então, se essa pastagem for retirada aí da natureza, a gente acaba se complicando com as nossas abelhas, né? Porque existe um ganha-ganha, vamos dizer assim, entre o ser humano, entre as abelhas e entre as plantas, né? Porque não é à toa que uma abelha visita uma planta para poder fazer a retirada do néctar, né? Ou a retirada do pólen, ou a retirada de resinas. Ali, quando a planta floresce, né? Que é um processo aí de polinização, a abelha acaba visitando e fazendo com que a planta dê fruto, né? Então, isso que é importante, a gente entender que sem as abelhas, a gente não consegue sobreviver, né? Com essa remoção, né? Essa saída da pastagem acaba trazendo sérios prejuízos aí para as nossas abelhinhas, né? Então, tem uma frase que diz, né? Que se a humanidade se as abelhas desaparecer da face da Terra, a nossa humanidade só terá apenas 4 anos de vida. Ah, Rafael, mas por que se as abelhas desaparecerem da face da Terra, o ser humano só terá 4 anos de vida? É simples. Porque imagina aí, 75 a 80% da polinização hoje é realizada pelas abelhas. O outro restante, né, que são realizados pelo vento, pelas as borboletas, morcegos e outros tipos de insetos, né?
Então, mas o principal é que as abelhas hoje têm em torno de 75% a 80% da polinização. Então, assim, imagina aí você chegar ali numa quitanda, né? Ver lá aquela maçã linda, maravilhosa, toda bonita, né? Imagine que essa maçã aí não teria se não existir abelha, né? Imagina a uva, a pera, o próprio café e outras plantas, né? Por exemplo, o café ele não depende 100% das abelhas. Outros insetos também conseguem polinizar, mas existe várias espécies aí que precisam 75% a 80% da polinização das abelhas, né? Então, imagina aí todos esses frutos e verduras aí, legumes aí sem as abelhas, né? Então seria uma coisa um impacto muito grande aí, né? Porque a gente não conseguiria sobreviver sem as abelhas, né? Então o principal papel delas é a questão da polinização, né? Hoje, para vocês terem ideia, existem algumas regiões aí, por exemplo, região sul do Brasil, para os frutos produzirem, a gente tem que levar os enxames, né, que a gente chama de levar os enxames para poder realizar o processo de polinização, né? Porque o grande uso de veneno, de agrotóxicos, né, de pesticidas nessas regiões sul, principalmente essas pulverizações aéreas que o pessoal faz, né, que as empresas fazem, acabou matando grande parte aí das nossas abelhas, né? Tanto as apis como também as abelhas solitárias, como as abelhas sem ferrão, né? E aí, com isso, para se produzir hoje em vários lavouros aí na região sul do Brasil, a gente tem que levar esses enxames, pegar as caixas, pegar as colmeias, levar esses enxames para poder fazer essa questão da polinização, né? Porque como o veneno matou a maioria das abelhas dessas regiões, então você tem que estar levando o enxame, né? Você pega, por exemplo, eu conheço vários apicultores aqui de Conquista, Teixeira de Freitas, várias outras regiões, né? Que trabalham com essa parte de polinização de culturas, né? Você leva os enxames seu, onde tenha um plantio de cultura, né? E tem um plantio para você poder conseguir fazer a polinização, né? Senão aquela produção, né? Acaba sendo prejudicada, né? Então é muito importante a gente estar fazendo a nossa preservação, né? Aí na nossa natureza, para que não ocorra aqui em nossas regiões também, né? Apesar que já ocorreu aí já várias abelhas que foi extinta, né? Mas bora começar a preservar mais aí para a gente poder não correr esse risco, né? Eu vou mostrar aqui agora algumas fotos que eu tirei via satélite, né? Para mostrar aí a quantidade de pastagem apícola, né? Pois as abelhas voam em torno de 700 hectares de terra, né? Então, dessas 700 hectares de terra, quanto por cento dessas hectares de terra que as abelhas pastejam ali, quanto por cento é mato, né? E quanto por cento é capim? Então, Serginho puder colocar aí a foto para o pessoal estar vendo. Rapidinho que ele já vai colocar a foto aí. Então, bora lá, né? A foto já está aí na tela, né? Como vocês podem ver, né? Aqui quando a gente vai instalar um apiário em uma localidade, né? A gente consegue fazer um georreferenciamento, né? Via satélite. E aí, quando a gente faz esse georreferenciamento, uma abelha ela consegue voar em torno aí de 1,5 km para cada lado de sua casa, né?
Então, como ela consegue voar em torno de 1,5 km, em torno aí 1,5 km para cada lado, dá um raio aí de 3 km, né, de ação, que é o raio de ação das abelhas, né? Isso, é o raio de ação das abelhas. Então, as abelhas conseguem pastejar em torno aí de 700 hectares de terra. Então, assim, desses 700 hectares de terra, quanto por cento é pastagem apícola e quanto por cento é pastagem de gado, vamos dizer assim, né? Então, quando sempre a gente vai instalar um apiário, que apiário é um local onde a gente coloca, né, todos os nossos enxames, né? Chega ali, a gente vai colocar um enxame aí, 20, 30 enxames, então a gente faz esse cálculo para a gente saber quanto por cento dessa área aí é de pastagem apícola, né? Então, nessa foto aí, você pode observar que em torno de 60% é pastagem apícola, né? Então, ela vai ter mais ou menos aí 429 hectares, né, de mata, que é o número de, em torno aí de 60 colmeias, dá para você colocar dentro de um apiário desse, né? Com projeção aí de potencial de mel, né? Em torno aí de mais ou menos 2.400 quilos de mel por ano, né? Então, isso é mais ou menos uma demonstração como anda, né, as nossas pastagens apícolas aí, né? Então, assim, para a gente ver essa relação aí entre abelha, humano e natureza, né? Então, se um não ganhar, o outro também não ganha, né? Se a abelha não polinizar a flor para produzir o fruto, então não vai ter o fruto, né? Então a gente acaba perdendo. Então é um ganha-ganha aí, né? A gente vai ter em torno aí, né, de R$ 28.000 por ano, né, de lucro em cima dessa propriedade aí, né? Em cima desse apiário. Então é demonstração aí para vocês verem essa importância da gente estar fazendo essa pastagem apícola aí, esse cálculo, né? Joga aí para a foto número 2 aí, Sérgio. Então, como vocês podem ver, nessa outra área aqui, já é uma área mais de região de mata, né? Que aí são o pessoal aí que a gente acompanha, né? Que a gente faz esse levantamento. Aqui vocês podem observar que a pastagem apícola já está mais preservada, né? Como tem algumas outras áreas também que é pior do que aquela primeira foto. Então, só mais ou menos para vocês ter uma demonstração aí da quantidade, né, de pastagem apícola que as abelhas vão e a quantidade que a gente tem que elas conseguem retirar aí das plantas, né, o néctar e o pólen aí, resinas e tudo para conseguir ter uma produção, né? Então, nesse apiário aí você já teria uma produção de mel maior, né, em torno de 40 quilos de mel por colmeia no ano, tem em torno aí de 3.600 quilos no ano, né? Então, é mais ou menos uma expectativa financeira, né, de mais ou menos 36 mil no ano, né? Então, para a gente mostrar também que muitas vezes tem muitos apicultores e muitas pessoas que talvez querem investir na apicultura e está com medo de investir, né? Então, a gente tem que estar investindo na apicultura, porque a apicultura é uma atividade rentável, né? Como qualquer outra atividade, basta você ter responsabilidade e conseguir ter sucesso aí na apicultura, né? Então, assim, a gente falou bastante também nessa parte aí da natureza, de preservação, e hoje, o que mais mata também hoje as abelhas são a questão dos agrotóxicos, né? A gente tem aí uma grande produção de agrotóxicos no Brasil e que isso vem trazendo grandes problemas também para as abelhas, como também o desmatamento, né? Então, hoje existe diversos tipos de inseticida, né? Que muitas vezes o pessoal fala, tem medo de falar a palavra veneno, né? Que na verdade tem as linhas aí de inseticida, fungicida, que muitos utilizam, né? E aqueles que têm esse princípio ativo aí de nicotinóides, né? Que aí hoje no Brasil tem em torno de 27 deles que contém essa substância. E essa substância é altamente tóxica, né? Para as nossas abelhas. Para vocês terem ideia, nesses últimos 5 meses aí, morreu mais de 5 milhões de abelhas, né? No Brasil. Apenas nesses últimos 5 meses, né? Então, são dados que a gente tem aí
que, assim, a gente acaba levando um susto, né? Então, existem outros tipos também de agrotóxicos, né, que vem causando danos aí às nossas abelhas, principalmente esses que têm o princípio ativo aí de fiprofil, né? Que no Brasil tem em torno de 53 desses agrotóxicos, né? Que contém aí essa substância de fiprofil que acaba matando também as nossas abelhas, né? Então, isso é um grande mal aí para as nossas abelhas. E hoje, em torno aí de 382 novos agrotóxicos foram liberados aí, né, nos últimos meses, né? Então, isso mostra que daqui para frente, cada vez mais, a gente tem um desmatamento maior, uma morte de abelhas muito maior também, né? Então, beleza, galera. A partir de agora eu vou estar respondendo aí as perguntas. Quem tiver as suas perguntas, vocês podem mandar a pergunta aí, que aí a gente vai estar respondendo as perguntas de vocês aí, né? Oi. Sim, Rafael, aí durante a nossa live aí, o pessoal está interagindo bastante e surgiu várias perguntas, né? Pronto, pode mandar aí. Então, eu vou fazer a primeira aqui. Quais as principais espécies nativas fornecedoras de pólen para as abelhas? No caso aqui, a pessoa que fez a pergunta não especificou, mas pelo que eu entendi, é espécie nativa de plantas mesmo, né? Olha, praticamente em torno aí de 80% a 90% das nossas espécies de plantas nativas fornecem pólen, né? É muito difícil você ter uma espécie de planta que fornece só néctar, né? Então, assim, normalmente, quando a flor abre, né, ela vai liberar um cheiro e esse cheiro vai atrair a abelha, que muitas vezes é por causa do néctar, né? Então, normalmente, o cheiro quem fornece é o néctar, mas ao ela visitar esse néctar, ela acaba tocando no pólen, né? Colocando nas suas patinhas e acaba levando para casa, né? Para o enxame, porque o pólen é uma fonte aí energética, né? Calórica, então as abelhas precisam dele para sobreviver. Como a pergunta está dizendo aí com relação às espécies de plantas, né? Existem várias, existe a aroeira, a baraúna, a sucupira, o cajá, o umbuzeiro, principalmente essa malva amarela, né? Que o pessoal conhece aí como malva paina, ela tem uma fonte grande aí de pólen, né? E que são nativas e que a gente tem que estar preservando aí para a gente poder ter a sobrevivência aí das abelhas, né? E também a sobrevivência das plantas, né? Porque se ela não consegue fazer a polinização, então essa planta acaba deixando de existir, né? Porque ela precisa frutificar para poder dar um novo fruto, né? Dar uma semente para poder nascer e surgir uma nova planta, né? Aí temos outra aqui, né? Qual a possibilidade de criação de abelhas sem ferrão no nosso município? Olha, as possibilidades aí são grandes, porque nós temos um potencial muito grande com relação em algumas regiões, né, com relação a esse potencial com relação à meliponicultura, né? Aqui no Tremedal a gente tem diversos meliponicultores, né, que produzem aí, que cria diversas espécies de abelhas, né? A gente tem aqui, inclusive até aqui na cidade mesmo, a gente tem alguns meliponicultores, né? A gente tem Daniel, tem diversos outros meliponicultores, inclusive dentro da própria cidade, as pessoas conseguem estar criando ali as suas caixinhas de abelha, né? Então, assim, a gente sempre indica que as pessoas criem as abelhas que existem em sua região, né? A gente sabe que hoje existe mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão aí na Bahia, porém, muitas delas não é do nosso bioma, né? Então, o nosso bioma aqui consiste na Mandaçaia MQA, né? Que é a quadrifaciata antidióise, existe também a jataí, existe a mandaguari, existe o borá, existe a moça preta, existe a moça branca, existe várias espécies de abelhas que a gente pode estar trabalhando aqui no nosso município, né? Mais específico mesmo, para a produção que a gente tem aqui,
a gente tem a mandaçaia e o jataí, que são as duas espécies que mais produzem aqui na nossa região, né? Aí você pega ali para as outras regiões mais de mata, vamos dizer assim, você já tem a uruçu, você já tem outras espécies de abelhas que o pessoal consegue ter uma moda produção, né, de mel aí nessas regiões. E, inclusive, a gente estava aí no congresso baiano aí de meliponicultura que teve há um tempo aí atrás, e que a gente tinha um chefe de cozinha aí que cozinhava na base com mel, né? Então, esse é um excelente produto que a gente pode estar produzindo aí para a gente estar consumindo esse produto, né? Sim, Rafa, nessa questão, na nossa terceira pergunta aqui é um pouco parecida, mas como me tornar produtor de jataí no município, né? Então, isso aí é fácil demais, porque a jataí, a gente fala que é a espécie mais danada que tem, né? Em todo canto do Brasil você encontra jataí, né? Exceto em algumas ilhas, né? Então, a jataí é a abelha mais fácil, né? É uma tetragona, né? Tetragonista, a voz não saiu direito, né? Então, assim, é uma espécie simples de trabalhar. Hoje mesmo a gente consegue pegar elas, né? A gente consegue fazer aí o atrativo, né? Para a gente poder produzir esse atrativo, a gente coloca a cera da jataí, a cera e o própolis e o geoprópolis do jataí no álcool 70, deixa curtir por mais ou menos uns 15 a 20 dias, né? E aí, depois que esse álcool 70 curtir em torno aí de 15 a 20 dias, a gente pega esse atrativo, né, que a gente chama, porque tem o feromônio ali da abelha jataí, né? Então, a gente pega esse feromônio e acaba colocando em uma garrafa PET, nessas garrafas de 2 litros aí de refrigerante, né? A gente pega, passa esse atrativo dentro dessa garrafa, né? Coloca um papelão ou um papel, alguma coisa do tipo, para termorregularizar a temperatura da garrafa, né? Coloca uma lona para se chover não molhar e coloca um pedacinho de cano, né, na entrada da garrafa e a gente arma no mato que no período de enxameação essas abelhas vai estar entrando, né, e arranchando dentro da própria garrafa. Em vez dela arranchar lá na árvore, que o apicultor, o meliponicultor, para não estar tendo a necessidade de remover enxames em árvores, para não estar matando essa árvore também não está destruindo esse enxame, a gente consegue arrumar essas iscas e dessas iscas depois ele é passado para uma caixa que a gente chama de caixa ímpar, né, que é um modelo aí que a Embrapa disponibiliza. Você pode pesquisar na internet aí que você vai encontrar vários modelos, né, de caixa. Tem a caixa ímpar, tem a caixa nordestina, tem vários tipos de caixa aí. Então, é uma abelha muito tranquila de se trabalhar, principalmente porque ela é da nossa região e não ferrua, né? Você pode estar colocando aí próximo de casa, que não tem problema nenhum, com a distância aí de 2 metros de distância uma da outra, e aí dá para você produzir bastante, né? A jataí, ela produz uma média aqui na região nossa em torno de 1 quilo até 1,5 kg de mel por ano, né? E tem um valor muito alto também o mel do jataí, né? O pessoal está vendendo aí com uma média de R$ 140 o quilo do mel de jataí, né? Então dá para a gente ter uma rentabilidade boa, né? Sim, Rafa, vamos lá para a nossa quarta pergunta, né? Como manter as abelhas no período de seca, já que a gente está num município que tem um período de estiagem longo, né? Então, como as abelhas, ela produz mel para elas não produzem mel para a gente, ela produz para elas e então a gente pega e retira esse mel para a gente, né? Então, ela produz esse mel para passar o período de escassez, né? Porque ela já sabe que na nossa região ou em qualquer outra região tem um período de entre-safra, né? Que não tem néctar e pólen na natureza. Então, ela faz esse armazenamento para poder atravessar a seca, né? Por exemplo, no caso das apis,
a gente pode estar fazendo alimentação artificial, né? A gente pode estar fazendo a garapa de açúcar, né? Agora, lembrando assim, que para a gente fazer essa alimentação artificial nos enxames de apis, isso aqui eu estou dando um exemplo para apis, a gente tem que, após a gente faz essa alimentação, após a primeira florada vir, a gente tem que colher todo esse alimento e armazenar para a gente alimentar no ano seguinte, para não ter resíduos de açúcar, né, no mel. Então, assim, a gente pega, faz a garapa de açúcar, né, em torno aí de 50 a 50, né, 50% de água e 50% de açúcar, e a gente coloca e espreme um limão ainda para poder a gente fazer uma alimentação com as inversões do açúcar, né? Porque a gente sabe que tem a glicose e a frutose aí, né? A gente faz essas inversões aí dos açúcares. E a gente coloca aí em torno, a depender do enxame, né? A média dos enxames nossos aqui varia de 60 mil abelhas até 100 mil abelhas, né? Então, você vai levar essa alimentação líquida em torno aí, faltando 45 dias para iniciar a primeira florada, você faz essa alimentação e fornece para as nossas abelhas, né? Para a rainha, quando começa a entrar essa alimentação líquida, então ela vai começar a abrir a postura, né? Ela, normalmente, no período de escassez de alimento, ela não realiza postura, porque se está faltando o alimento na natureza para aqueles indivíduos que já tem ali naquela colmeia, então ela acaba reduzindo essa postura, né? Não fazendo até alguns casos, né? E assim que você entra com essa alimentação, faltando aí 45 dias para a primeira florada, ela acaba, a rainha começa a fazer essa alimentação, começa a fazer essa postura de novo, né? Por que a gente orienta a colocar 45 dias antes da florada? Porque a abelha vai levar em torno de 21 dias, né, para poder nascer, e ela vai passar por um processo dentro da colmeia que ainda vai ficar mais 21 dias realizando os trabalhos dentro da colmeia, né? Realizando aí o trabalho, primeiro ela realiza aí a alimentação às abelhas nutridas, né? Realiza aí a alimentação a produção de geleia real para poder tá alimentando a rainha, depois ela vai fazer o processo de faxineira, que é limpar os favos, onde nasceu as crias, depois ela vai fazer o processo de construção de favos, né? Depois ela vai fazer o trabalho de sentinela e apenas com 21 a 22 dias depois é que ela sai para campo, né? Então, por isso que a gente orienta o pessoal a fazer essa alimentação faltando aí 45 dias antes da primeira florada, né? Então, assim, essa alimentação líquida que eu estou dizendo aí, 50% de um, 50% de outro, você pode estar alimentando aí em torno de 200 ml, né? Uma vez por semana. E aí, essa alimentação líquida, ela vai substituir o néctar. Só que existe também a fonte proteica, né? Que seria o pólen. Então, além do apicultor fazer essa alimentação líquida, tem que estar fazendo também alimentação proteica, né? Que tem uma quantidade de proteínas, né? Então, hoje existe no mercado aí uma alimentação proteica que você acaba comprando, né? E para você estar alimentando nos seus enxames, né? E se caso você não querer comprar ela já pronta, você pode também comprar os produtos e você mesmo fazer, né? Agora, quando você for comprar esses produtos, tem que tomar alguns cuidados, né? Porque, por exemplo, uma fonte de proteína muito grande que a gente tem hoje é a soja, né? Só que a gente sabe que existe muitas sojas transgênicas aí que pode causar danos e problemas nas abelhas, né? Então, o ideal mesmo é o apicultor já comprar essa alimentação pronta, ou se não, ele saber a origem de onde vêm os ingredientes, né? Que seria a soja, o próprio farelo de milho, né? O próprio milho, o trigo, né? Que são fontes aí de proteína também. E aí ele vai fazer essa ração, vai micronizar essa ração de acordo com que a abelha possa carregar, né? E aí existe duas maneiras aí também de você estar fazendo alimentação além disso, né? Você está colocando uma alimentação individual para cada enxame, que aí você vai ter um tipo de alimentador, como você pode estar fornecendo também alimentação coletiva, né? Que é você colocar um alimentador só, onde todas as abelhas do seu apiário possam estar indo em busca desse alimento, né?
Pode mandar outra pergunta aí. Aí, com o tempo também um pouco avançado, a gente vai ser um pouco mais rápido também, né? Não Aí sabia. eu vou simular, juntar aqui algumas perguntas que a gente tem aqui para ver se a gente consegue adiantar, né? Um é o prejuízo da árvore, a espécie ninho que a gente tem no município, que a gente tem vários comentários de estar trazendo prejuízo para a apicultura. No caso aqui, tem algumas pessoas perguntando a questão do coentro, como tem muito cheiro, essa atração grande da abelha, né? E o outro é a questão do veneno também, né? Você já havia falado no anterior, mas que você repetisse diretamente qual é o prejuízo diretamente na colmeia, diretamente na abelha, né? Quando você fala qual o prejuízo com relação ao veneno ou com relação ao ninho? No caso dos dois, né? Pronto. Então, beleza. A gente sabe que essa planta que a gente chama aí de ninho indiano foi introduzida aí, ela é vinda da Índia, né? E foi introduzida aí no Brasil, né? Por falta, às vezes, de conhecimento de algumas pessoas que foi introduzindo ali sem estar pesquisando sobre a planta, né? Mas, assim, existe várias discussões hoje que é um grande problema com a planta ninho. Porque, assim, em algumas regiões, a planta ninho acaba matando as abelhas. E em outras regiões, a planta ninho acaba não matando as abelhas. Por exemplo, você pega regiões de mata, por exemplo, que tem um clima e um solo diferente, essa toxicidade da planta ninho acaba sendo reduzida. Então, ela acaba não matando as abelhas. E também por ter uma quantidade grande também de flores na natureza, que floresce ao mesmo tempo do ninho, né? Então, as abelhas, elas, por si mesmas, elas sabem se aquela planta está causando algum dano para elas, então elas acabam sabendo e acabam evitando de ir na floração do ninho. Só que, por exemplo, para regiões nossas aqui, região de Tremedal, que tem um clima mais quente, um solo diferente, e que o ninho ele acaba florescendo, principalmente na época da seca, então ele acaba matando as abelhas, né? Porque o que acontece? A abelha vai visitar a flor, vai retirar o pólen contaminado, né? Porque o ninho ele tem uma toxicidade no pólen, e aí ele vai alimentar as larvas, né? Porque as abelhas alimentam as suas crias em torno aí do terceiro dia para frente, ela acaba alimentando as suas larvas com mel e pólen, né? Então, vindo néctar e pólen desse ninho aqui na região da gente, acaba matando as abelhas. Inclusive, eu sou apicultor e sou meliponicultor também. Para as apes, aqui eu nunca tive problema, porque na minha região só tem 5 pés de ninho, né? Então, a quantidade mínima. Então, acaba não trazendo prejuízo para as abelhas apes, né? E assim, eu também, quando essa planta floresce, eu bato a vara nele, né, e acabo fazendo a poda para ele não florescer, né? Quando começou a florar, você bate a vara, então faz a poda, né? Que é o recomendado. E começar a evitar de plantar, né? Porque se você evitar de plantar, quanto mais plantas nativas você planta, melhor é para as nossas abelhas. Inclusive, eu mesmo perdi várias colmeias de jataí, que foi contaminado pelo ninho. Claro que não existiu assim nenhum estudo científico nessas abelhas, nenhuma análise laboratorial nessas abelhas para saber se foi 100% o ninho, né? Mas eu achei os jataís tudo morto, né, embaixo dos pés de ninho. A própria abelhinha jataí mesmo, nem foi as crias, foi o próprio jataí mesmo morto, os pés de ninho, e eu acabei perdendo enxames. E a partir do momento que eu fiz a poda dos pés de ninho, e aí pronto, acabou o meu problema, né? Então, assim, o ninho realmente causa danos aqui na nossa região e causa danos às abelhas, causa morte. E os agrotóxicos a gente nem se fala, né? Porque uma abelha contaminada com agrotóxico, ela acaba matando o enxame de forma instantânea, né? Então, se ela conseguiu chegar até na casa,
é que é o problema, né? Porque ela vai ali, entra para dentro da casa, contamina o pólen, contamina o mel e acaba matando todo o enxame, né? A depender da contaminação ou quase perdendo 100% das abelhas, né? Pronto, tem uma outra pergunta que o pessoal está pedindo para você comentar um pouco sobre a questão de produção, porque nós temos produtores, bastante produtores. No caso aqui, nós temos um município que praticamente é mais de 70% rural e que tem várias culturas. A gente tem da questão do maracujá até as pequenas culturas de feijão, de milho, de hortaliças. Então, o pessoal está pedindo para você dar uma focada nessa questão de juntar uma coisa com a outra da apicultura e da produção. A vantagem da apicultura na produção e também falar um pouco da questão financeira da apicultura, da questão de renda, de melhoramento de renda que nossos produtores também de outras culturas podem estar iniciando também na questão apícola. Então, assim, com relação às culturas que a gente tem hoje, tanto o feijão, quanto o milho, quanto outras diversas culturas que existem, o melão, a própria melancia, a abóbora, né, diversas culturas que a gente tem. A principal, assim, o principal entre a abelha e essas culturas, o principal é a polinização, né? Porque se não houver a polinização, não haverá fruto. Então, a parte principal é essa, né? Então, assim, a gente sabe que existem algumas culturas que não dependem 100% da polinização das abelhas. Por exemplo, o milho. O milho, o ápice da polinização dele é feito com vento, né? Ou seja, o próprio vento acaba fazendo essa polinização do milho, mas a maioria das culturas que a gente tem aqui hoje no nosso município, que é um município muito grande, com população rural enorme, depende das abelhas para sobreviver, certo? Para produzir, né? Então, assim, a gente sabe que existe flores grandes, existe flores pequenas, né? E, ao mesmo tempo, também existem as abelhas maiores e existem as abelhas menores, né? Que cada espécie de abelha consegue polinizar uma espécie de planta. Por exemplo, a respeito do coentro, que o colega fez a pergunta aí, o principal polinizador do coentro é o jataí, ou seja, a abelha jataí que consegue polinizar o coentro, né? O feijão é mais as apes, a questão do maracujá já é o moimangaba, né? O magangá, chamado pelo pessoal aí, que é uma espécie de abelha sem ferrão, né? E com relação a essa parte aí de renda, a apicultura hoje é uma das atividades que tem uma maior rentabilidade. Por quê? Porque, por exemplo, na questão de algumas, por exemplo, na lavoura. Então, se você realiza um manejo, os tratos culturais ali que você consegue realizar, desde preparação do solo, aração, diárias de pessoas para fazer o plantio, enfim, tudo que você gasta, você acaba, se tipo veio uma pequena seca, você acaba perdendo tudo isso, né? Ou qualquer uma outra atividade, como a questão do próprio gado, próprias cabras, ovelhas, enfim, desses animais, né? Então, você acaba tendo que gastar mais com a alimentação em caso de uma pequena seca, né? Na questão da apicultura, você, primeiro, você não precisa de grandes áreas, né? Para poder estar desenvolvendo a atividade apícola, porque não precisa de cerca, né, para criar abelha. Então, em uma pequena área você consegue estar exercendo essa atividade. Outra coisa é a questão dos custos. Você gera por exemplo, compra as suas primeiras caixas de abelha. Então, essas caixas de abelha vai ficar para você aí em torno de 20 anos, né? Que é a vida útil que uma caixa de abelha tem. Então, os custos que você tem é baixo e você consegue, no primeiro ano, né? A partir do primeiro ano ali, você já consegue ter uma colheita, né? Tendo essa colheita, você já consegue ver a rentabilidade através disso. Por exemplo,
No nosso município hoje, existe apicultores que conseguem colher em torno aí de 30 quilos a 40 quilos de mel por colmeia no ano, né? Então, uma continha rápida. Se você tiver aí 10 colmeias, então você já vai ter uma produção aí de mais ou menos 400 quilos de mel, né? 300 a 400 quilos de mel por colmeia no ano. Hoje você chega no mercado, o mel que você vê no mercado aí está em torno de R$ 35 o quilo. Mas a gente não vai colocar R$ 35 o quilo, porque esse mel já tem imposto, já tem a bisnaga, tem o rótulo, tem tudo que o cara teve o gasto, né? Mas bora colocar aí a R$ 20 o quilo, R$ 10 já daria o quê? R$ 4.000. A R$ 20 o quilo já daria R$ 8.000 para o apicultor, né? Para aquele agricultor que pode estar fazendo outras atividades também. Ele não precisa estar lá no apiário todos os dias mexendo nas colmeias, igual ele precisa estar todos os dias ali mexendo nos outros rebanhos, né? Então, é uma atividade extra que você consegue colocar dentro da sua propriedade e que vai lhe dar uma renda a mais, né? Isso. Ô, Rafa, você falou, a gente tem direcionado a questão aí da live para a apicultura, né? E no município, as estruturas que tem dentro do município hoje, como que você está organizado hoje dentro do município na questão apícola, e as estruturas e as legalidades desse produto, e o escoamento também, como está se dando esse processo aí hoje no município, no nosso município, no caso aí, né? Então, assim, com relação às estruturas, né? Hoje nós temos aí uma Casa do Mel, que foi construída aí pela CA, né? O governo do estado que construiu essa Casa do Mel lá na comunidade de Santo Antônio, né? Foi instalada e construída essa unidade de beneficiamento de mel lá na comunidade de Santo Antônio, por estar ali mais no centro das outras comunidades, né? Onde existe outros apicultores. Claro que, assim, uma Casa do Mel sozinha não seria o suficiente para a gente atender todos os apicultores, né? Por exemplo, a gente pega a região de Araçá, que tem apicultor, a gente pega essa região aqui de Vereda, né? Veredinha aí, que tem apicultores, Riachão, que tem apicultores. Então, assim, essa Casa do Mel consegue atender a demanda desses apicultores, porém, o deslocamento que ele vai ter para poder estar indo colher esse mel na Casa do Mel lá em Santo Antônio, por exemplo, o custo vai se tornar um pouco alto, né? Porque ele vai ter que ter um carro, uma C10 no mínimo, né? E também, se você passar dos 40 quilômetros de distância de uma Casa do Mel, você acaba perdendo muito favo, né? Porque no bater ali, quando pula um buraco, pula alguma coisa, então você acaba desprendendo, né, a cera ali do quadro, né? Dos cachilhozinhos, que cada caixa, né, tem em torno de 10 cachilhos, né? De uma melgueira e também na parte do ninho, né? Então, acaba se tornando meio inviável uma distância superior a 30, 40 quilômetros, né? Então, assim, a nossa unidade está atendendo aí aqueles apicultores mais aqui da região sentido Belo Campo, né? Que é Colônia, Sítio, Santo Antônio, aquela região ali, que tem aí em torno de 10 a 15 quilômetros de distância da nossa Casa do Mel, né? Então, assim, hoje a nossa Casa do Mel se encontra no processo de registro, né? Não está registrada 100% ainda, porque a gente teve que fazer algumas modificações, inclusive a gente está trabalhando, né, fazendo uma ampliação, porque quando a gente for dar a entrada no registro na DAB, a gente teria que ter essa Casa do Mel murada, teria que ter a parte de brita entre a área construída e o muro, algumas torneiras que não passou, lâmpadas que tinham que ser interna. Então, a gente tivemos alguns problemas, a gente conseguimos de novo um recurso aí para poder estar fazendo essa ampliação, para em seguida a gente conseguir aí ter aí a nossa Casa do Mel registrada
com o rótulo, né, da inspeção estadual, né, e a gente consegue aí estar vendendo mel para todo o estado. Claro que, assim, pela cooperativa, a gente já tem algumas casas do mel registradas que servem para a gente estar podendo, a cooperativa compra o nosso mel, né, ele compra o nosso mel aqui, já no balde, sendo que esse mel tem que ser centrifugado, né, a gente não pode trabalhar com mel espremido, a gente só trabalha com mel centrifugado, e esse mel é levado para a Vitória da Conquista e a gente faz o invase, né? O fracionamento desses méis aí em 250 ml, 280, 500 gramas e 1 quilo, né? Então, a escoação do município está sendo mais assim, vendida no balde para Conquista, e aí em Conquista a gente faz o fracionamento desse mel, né? Pois é, na questão da Casa do Mel, que chegou no município, eu queria que você explicasse um pouco sobre quem fez essa cobrança do governo do estado aí para estar construindo, qual foi a cooperativa, qual foi o movimento. Então, essa Casa do Mel que foi construída aí, foi construída pela CA, né? Foi uma cobrança que foi feita aí pela cooperativa mista, né? Assim, a gente fez primeiro, a gente fez o levantamento dos nossos apicultores, viu que ali tinha um potencial apícola grande, e em cima desse levantamento a gente conseguiu foi feita essa demanda, foi feita pelos próprios apicultores, né? Ou seja, uma demanda que foi feita pelos próprios apicultores, que viu que ali a gente já tinha produção suficiente, né, para poder estar colocando essa Casa do Mel. Aí a gente foi via o MPA, né? Que o MPA foi o principal responsável e que levou a gente até Salvador para a gente poder estar fazendo esse projeto, né? Que o MPA é o Movimento dos Pequenos Agricultores, que a gente vem construindo aí casas, conseguimos construir várias agroindústrias, moradias, kits de irrigação, tratores, várias coisas que a gente conseguiu aí via ao MPA, né? Então, o principal foi o movimento que conseguiu levar a nossa demanda até Salvador e levar a gente também até Salvador, fazer o projeto, colocar na CA, e assim que a gente fez o projeto, foi aprovado pela CA, e aí foi feita aí essa unidade. E sendo que também, dentro dessa unidade, a gente recebeu também centrífuga, a gente recebeu também mesas operculadoras, decantadores, tem a área de escritório, que tem armário, que tem mesa, que tem tudo. E também a gente conseguiu também as indumentárias e uns kits de produção, né? Porque só a Casa do Mel também para a gente não seria suficiente, né? Então, a partir disso, a gente conseguimos aí 335 colmeias, né? Ou 335 kits de 10 colmeias, né? Que daria 350 colmeias aí no total aqui para o município. Conseguimos também o fumegador para cada apicultor. Conseguimos também as indumentárias completas, né? Que seria a roupa, né? Para você mexer com as abelhas apis. Você precisa dessa indumentária, da roupa, para você não levar a ferroada, né? Senão você não consegue trabalhar com elas. E são equipamentos caros, né? Que a gente estamos dando uso para esses equipamentos, né? Que é produzir e aumentar aí a renda aí dos nossos apicultores, agricultores, né? Eu falo apicultores, agricultores, que tem muita gente que não exerce só atividade apícola, né? 100% da propriedade dentro da atividade apícola, mas sim outras atividades dentro do estabelecimento, né? Pronto, nessa questão aí, a gente vai ter, para a gente estar finalizando aqui a nossa live de hoje, a gente vai estar fazendo duas curtas perguntas para você, e aí você vai responder essas duas perguntas e já pode fazer os seus agradecimentos finais, viu? Aí uma que você deixou de responder é a questão de quantas vezes a questão de cada colmeia ela pode haver a colheita ao ano, né? Ou então nessa questão de produção anual de cada colmeia, né? E a outra é
é a questão que a gente vem sempre debatendo, de quem é apicultor, ele faz a preservação ambiental. Então, essas são duas perguntas que a gente queria que você focasse um pouco. Beleza. Então, como você falou com relação à produção e à colheita, assim, hoje, por a gente estar aí numa região de Caatinga, a gente consegue fazer em torno de 3 colheitas por ano, né? Que depende muito de cada apicultor. Tem apicultor que, como a gente sabe que a caixa, o modelo Langstroth, que é o modelo de colmeia que a gente tem de caixa Langstroth, né? Que possibilita o apicultor fazer o acúmulo, né, dessas melgueiras. Por exemplo, a gente tem um ninho, em cima do ninho, o ninho ali onde as abelhas armazenam mel e pólen e crias, né? E aí, acima disso, a gente coloca a melgueira, que é onde essas abelhas vai tá produzindo o nosso mel. Então, essa caixa que a gente tem do modelo Langstroth, ela possibilita, né, o apicultor estar colocando uma melgueira, 2, 3, 4, 5, até 7 melgueiras. Então, às vezes, se o apicultor não querer colher o mel, por exemplo, as colheitas que a gente faz aqui, mais ou menos, vai depender muito do período de início aí das chuvas, né, mas em torno aí de janeiro, março e junho. Então, a gente colhe 2 vezes antes da florada da aroeira, né, que inclusive a floração da aroeira está começando agora, né? Quer dizer, já está mais ou menos na meada aí da floração da aroeira, né? Então, em torno aí de 30 a 40 quilos de mel por colmeia no ano, o apicultor consegue produzir, né? E consegue fazer até 3 colheitas aqui no nosso município. Agora, é claro que, deixando bem esclarecido que tem apicultores, né, que manejam os enxames de forma correta. Por exemplo, tem apicultor que troca a cera, 30% da cera uma vez no ano. Tem apicultor que faz alimentação nos enxames, faz o teste de comportamento higiênico, faz o teste de varrotose, né, que a varroa. Enfim, troca a rainha, faz todo o manejo adequado e faz o melhoramento genético de suas abelhas, né? Então, esses apicultores conseguem ter uma produção maior do que aqueles apicultores que muitas vezes não troca a cera, muitas vezes não coloca aí uma rainha nova no enxame. Então, varia muito, mas a média que a gente tem hoje é em torno de 30 a 40 quilos por colmeia no ano. Claro que depende muito da natureza também, das chuvas, né? Se choveu bem, a gente produz bem. Se choveu mal, a gente produz mal, né? Você repete aí a outra pergunta que eu acabei não anotando aqui. Foi a questão do sempre fala, em muitos cursos que eu já participei, a gente sempre enfatiza que quem é produtor, quem é apicultor, ele faz a preservação ambiental, né? Ele tem cuidado com a natureza, com o desmatamento, com todas as espécies que a abelha vai estar usufruindo, né? Isso, como a gente pode dizer assim, o apicultor ele vai ter que preservar a sua mata nativa, ele tem que preservar por quê? Porque se ele não fazer a preservação, ele acaba tendo perca de produção. Então, aqueles apicultores que não preservam, acabam não tendo uma produção muito alta, né? E assim, a partir do momento que eu começo a ver que o meio ambiente precisa dele, que as abelhas precisam dele também para produzir, então isso facilita muito a questão não só de preservar, mas de começar a fazer o plantio nas áreas degradadas, né? Por exemplo, eu mesmo ao longo dos anos aí, eu venho plantando diversas espécies de plantas nativas e também de algumas outras plantas para fornecer néctar e pólen para os meus enxames, né? Por exemplo, eu que trabalho também com a questão da meliponicultura, né, que é a criação de abelhas sem ferrão, então eu planto bastante girassol mexicano, o próprio Ora pronobis, eu planto também espécies nativas, né, espécies de plantas nativas, para a gente poder estar, além de preservar, e estar também
recuperando as nossas áreas de solo, né? Recuperando as nossas áreas degradadas. Porque se você não conseguir recuperar as áreas degradadas, não conseguir preservar, e além do mais, além de você preservar, você começa a incentivar também o seu vizinho a preservar, a não estar derrubando árvores, né? Porque a partir do momento que você começa a fazer derrubada de árvores, começa passando trator e destruindo de forma estrondosa, aí, né, você acaba não deixando de produzir, né? Então, o principal aí é preservar e, além de preservar, plantar ainda, né? Porque se a gente não plantar uma árvore, a gente não produz. Então, o ideal é você que mexe com abelha ou que não mexe com abelha, que é o vizinho de um apicultor, né? Tem que preservar, porque como eu disse anteriormente, as nossas abelhas elas conseguem pastejar no entorno de 700 hectares de terra, né? Então é uma quantidade grande de terra que tem que ser preservada no entorno ali do apiário, né? Ou do meliponário, né? Então não tem mais perguntas, né? Então assim, quero aí agradecer aí a todos que participaram, a todos aí que fizeram essas perguntas, que fique, eu vou estar aí à disposição de vocês para quando vocês precisarem tirar qualquer dúvida, depois eu posso pedir Serginho para deixar meu contato aí no chat aí, né? Para vocês estar pegando meu contato aí, qualquer coisa que vocês precisar, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à apicultura, à meliponicultura, eu vou estar à disposição de vocês, né? Só tenho aí a agradecer a participação de todos vocês, a Secretaria de Agricultura que está disponibilizando aqui fazendo essa bela semana aí, né? Então, isso é muito importante para a gente, né? Tá interagindo aí, levando conhecimento e buscando conhecimentos também para com as outras pessoas, né? Então, quero agradecer aí a todos, um grande abraço, e o que precisar de mim, eu vou estar à disposição de vocês, beleza? Valeu! Pronto, Rafa. Aí, a secretaria também é muito ter disponibilizado esse tempo aqui, né? E tudo também está desde muito tempo também contribuindo nessa questão apícola no nosso município, né? Contribuir organizando, dando a cara mesmo para fazer essa questão acontecer, né? E aí também nós temos uma campanha de garrafa pé a gente vai estar fazendo durante essa semana. O intuito da gente nessa campanha seria arrecadar as garrafas, no caso, os produtor, no caso, todo cidadão, ele pode vir, fazer sua doação, e a partir da doação de cada cidadão, a gente vai estar disponibilizando para a questão apícola também, né, para fazer a isca aí para pegar os enxames, e também está disponibilizando para produtores, está guardando sementes, para não ter essas garrafas jogadas ao meio ambiente, né? E também a questão artesanal, que a gente sabe que tem pessoas também no município que trabalham, e aí a gente agradece muito, né? A nossa secretaria está aqui à disposição de todos, agradece o público que tirou seu tempo aí para prestigiar, assistindo essa live. Durante a semana a gente vai ter uma programação boa, uma programação extensa. Desde já a gente convida a todos que participaram dessa live para estar participando das outras também. E aí, momentos específicos, a gente está num período de pandemia aí, que a gente não pode fazer essa aglomeração, essa presença física, como a gente gostaria de fazer, mas a gente vai estar fazendo atividade específica também na cidade, né? E aí, Sérgio vai deixar seu contato aqui para as outras pessoas que tiver dúvida, tá lhe perguntando também. E a secretaria também vai estar aberta aqui. Sérgio vai deixar também os contatos de algumas pessoas que estão aí para estar
fazendo, para estar tirando essas dúvidas, né? Então, nossa secretaria que está de portas abertas para todos, presencial, e aí, também pelo telefone, todos aí, viu? Boa noite a todos. Ambiente e Recursos Hídricos fez visita técnica na comunidade de Tancão, na fazenda do senhor Manuel. Sou produtor de leite, crio porco, galinha. A base de alimentação desses animais, em geral, é raspa de mandioca, capim-açu, silagem de milho. A gente está implantando algumas gramas diferenciadas. Temos também o concentrado, né? Farelo de soja e milho que a gente compra. E a média minha hoje por animal é 10 litros uma pela outra. A gente está lutando aí para a gente ver se a gente consegue chegar aos 15 litros em média, né? Tendo como objetivo principal mapear as principais atividades rurais do município, a SEDAMAR traz mais que isso em sua visita, como podemos ver na fala do secretário Roberto Silva e da agrônoma Juliana Praz. A secretaria teve esse papel de acompanhar ele nessa diária de hoje, né? No objetivo de levar essas informações para outros produtores, para que outros produtores possam seguir as práticas que ele tem aqui hoje, que a secretaria, no caso aqui, a SEDAMAR, julga que é interessante que outros produtores tenham essa mesma atitude, né? E também dar um suporte como SEDAMAR, né? No suporte de orientação técnica, no caso, que estamos com a presença também da agrônoma, e eu como secretário participei diretamente de outras orientações, né? A intenção é orientar desde as boas práticas de produção até um suporte de financiamento, buscar financiamento com outros parceiros, né? A gente pega seu Manuel como exemplo de produtor para estar levando o que ele produz aqui hoje, as práticas que ele produz, as práticas que ele tem de produção, para tentar o convencimento para outros produtores estar produzindo e criando essas práticas para melhoramento de produção. Nós viemos aqui na propriedade de Manuel fazer uma visita técnica, observando o que ele tem, o que a gente pode fazer de melhor para melhorar o desenvolvimento da produção dele, tanto na parte de animal como na parte vegetal, aprimorando o que ele já tem.